Olá, lindos dos oitavos anos. Decidi gravar esse vídeo porque nós não teremos o plantão rotineiro antes da próxima aplicação da PO. E assim que a prova terminou, eu já tinha falado para o Zé e para o Irã, né, que é o meu coordenador de arte, que eu achava melhor reaplicar essa prova, porque a maneira como eu lidei com o formulário, na minha opinião, poderia ter sido um pouco diferente. Eu disse para vocês isso na hora, foi a primeira vez que eu lidei com o formulário, e só então eu percebi a dificuldade de edição na hora de colocar as imagens que eu uso como de costume, mesmo porque o nosso foco, né, nesse curso é a arte visual. Eu percebi só depois que a prova já estava completamente elaborada dentro do que eu acredito ser o ideal para vocês, como avaliação para vocês e para mim. Então, na hora de adaptar ela ao formulário, eu tive essas questões aí de problemas com relação à edição. Outra coisa que eu percebi também é que esse tipo de formulário, ele é para questões mais diretas, né? Bem estilo objetivo mesmo. Eu aqui não sabia ao certo o que esse recurso poderia me possibilitar. Na hora de configurar, eu achei bem bacana essa questão de trocar a ordem, né, das questões para as pessoas que estavam fazendo na hora. Exatamente porque algumas acabam se conversando e isso traz um transtorno para nós, se bem que vejo sempre vocês muito aplicados e aqueles que não vão por essa linha e não tiveram problema para executar a prova, grande parte, mas mesmo alguns de quem eu sabia que estavam preparados, eu vi que o resultado não foi tão bom assim. Então, assim que terminou, eu já conversei com o Zé, já encaminhei as minhas questões para a questão da direção e já logo na sequência eu fui esperando o trâmite até chegar a informação para vocês de que faremos uma nova prova. Mas fica uma questão. Acho que posso melhorar nessa leitura das imagens, né? Mais uma coisa que estamos aprendendo aí no decorrer desses dias. Não escondo para ninguém que não sou uma expert, aliás, muito longe disso, em relação ao meio digital, mas aprendi mais essa. O formulário não me favorece no tipo de prova que eu costumo aplicar para os meus alunos. Mas vamos lá. Ainda que a ordem tivesse trocado, uma coisa me preocupou muito. Vocês tiveram muita dificuldade na parte de interpretação. E eu percebi que houve uma questão que é grave, não só para a disciplina de artes, como para qualquer disciplina ou para qualquer avaliação que você for fazer na sua vida acadêmica, que é não ter paciência para fazer uma leitura com foco. As pessoas que logo na sequência notaram que o bloco de imagem estava mais para baixo, foi lá e executou normal. Mas algumas pessoas de quem eu esperava um pouquinho mais de atenção nessa leitura, eu vi que se prejudicaram. Por isso a minha preocupação e a minha vontade de logo na sequência procurar meios de refazer essa prova. Mas se vocês não atentarem para isso, sempre vai ser uma dificuldade. Alguns plantões atrás eu disse para vocês assim: uma prova bem interpretada é meio caminho andado. E não aconteceu isso. Vocês têm muita dificuldade em simplesmente manter o foco para uma leitura tranquila que te permita perceber os detalhes. Ainda falei para vocês, prova com uma imagem, com um gráfico, a gente sempre vai dar importância para a imagem, para o gráfico, para a referência no rodapé da imagem. Isso pode resolver questões para você que você está com dificuldade de chegar a determinada conclusão. Ou então, o texto de uma outra questão pode clarear a dúvida que você tinha numa alternativa de outra questão. Tudo depende de uma leitura bem ordenada, com foco naquilo que você está fazendo. E isso não aconteceu. Essa é minha outra grande preocupação. Por isso eu decidi fazer essa correção aqui e já aproveitar também para responder as questões, a mesma questão que algumas pessoas levantaram
quando eu coloquei aquele roteiro de apoio. O que é arte sincera? Poxa vida, 8º ano. Isso foi o que nós fizemos o tempo inteiro no presencial, quando a gente começou a construção do livro objeto, falando sobre arte sincera. Estava lá naquele roteiro, que também estava indicado nos estudos, sobre livro objeto, o primeiro roteiro que fizemos presencial ainda. E eu nem cobrei nada disso na avaliação, mas eu queria que vocês retomassem isso, porque foi um dos nossos assuntos, né? Não tem como eu fazer com 10 questões o milagre de retomar tudo aquilo que eu gostaria que vocês tivessem apreendido aí na memória, né? Mas eu fiquei surpresa de ver essa pergunta. Onde está, professora, a questão de arte sincera? Além de estar presente lá no roteiro, foi o que nós vivenciamos por muito tempo. Isso também me fez sinalizar, anotar isso aí para tocar nesse assunto com vocês. Então, a arte sincera é aquela que é feita sem nenhuma intencionalidade, que não a de expressão pessoal, a de verdade pessoal. Por isso a palavra é sincera. E o tempo inteiro, quando a gente falou de arte anônima, a gente falou que os artistas anônimos têm essa vantagem. Eles não têm o interesse de preservar mercado de consumo ou de agradar determinada pessoa ou público. Ele fez aquilo porque ele sentiu vontade, foi uma maneira que ele achou de se expressar. Enquanto anônimo, ele não precisa se preocupar com as outras opiniões, então ele tem essa liberdade da sinceridade através da expressão. Na sequência, agora por último, quando nós falamos da arte a serviço de interesses políticos, sociais, através da leitura daqueles quadros, novamente eu retomei sobre isso. Olha, nós já falamos sobre o que é arte sincera. Nesse caso, como por exemplo na produção do quadro sobre a primeira missa, ou sobre o quadro que relata de forma heróica a independência do Brasil, né, o acontecimento histórico, a gente viu que a arte está servindo interesses maiores nesse caso. E que desde o começo ela tem esse papel também. Né? Ela tem o papel de expressão do artista, mas ela também era uma maneira de contar o que acontecia ao redor e por grande tempo, enquanto o conhecimento ele era escasso e as informações eram complicadas de serem repassadas, por muito a imagem, até antes da fotografia, a imagem que o artista produzia era a maneira como quem dominava as camadas sociais conduzia para ser vista, para que o artista trabalhasse por aquele interesse, né? Então, quando eu falei o que é arte sincera e eu vi pessoas em dúvida sobre isso, falei, epa, aconteceu alguma coisa aqui. A gente não pode, o tempo inteiro eu trabalho com a prática e com a teoria, muito mais a prática no meu caso, mas porque essa prática, ela vai o tempo inteiro reforçar a teoria para você. Então, e nos nossos papos isso acontece muito naturalmente, vocês me devolvem isso que eu espero. Aí chegou na hora de estudar para a prova, vocês ficaram inseguros, confusos. E foi uma bobagem, vocês tinham suporte para ir melhor independente da troca da ordem das questões e das imagens. Então, vamos retomar e vocês vão ver isso. Por favor, espero inclusive que vocês vejam todo o vídeo para que a informação não se perca, tudo bem?